irmãos? Amém. Né? Amém. Você também que vai assistir, né, na rede social aí, no YouTube, sejam bem-vindos, né? Hoje eu vou trazer um estudo aqui. Faz tempo que nós estamos fazendo um estudo aqui. E hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo. Nós vamos falar sobre o tabernáculo. A minha esposa está aqui no cantinho, a Leitinéia, o Rodrigo, irmão Valdeci e eu sou o Douglas. Nós vamos falar, hoje eu vou trazer um ensinamento muito legal, muito profundo, que fala sobre templo. Hoje vocês vão aprender o que é templo. Amém? Então, nós vamos aprender aqui, ó. Deixa eu colocar pertinho aí. Aí tem o templo de Zorobabel, o templo de Salomão, né? E a tenda de Moisés. Nós vamos falar sobre eles. E também, Leite, mostra essa figura aqui, ó. Mostra essa figura aqui. Para vocês. Vocês vão ver que aí corpo, alma, espírito, mente, coração e rios de água viva. Vamos lá, vamos estudar. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Tu és um Deus criador, um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Capacita-me nesta noite, Pai, para dar ensinamento da Tua palavra e podermos ser cheios do Teu Espírito, da Tua graça, que a Tua glória se manifeste no nosso meio. Que nós possamos sair diferentes da forma que entramos, Pai. Ali fora, Pai, está para caminhar uma grande tempestade, Senhor. Guarda, Senhor, ó Pai, o meu bem que está ali fora, Pai, o meu bem, o bem da esposa, Pai. Em nome de Jesus, mande uma chuva mansa sobre nós, Pai. Para a glória do Teu nome, e Senhor, e a Tua bênção seja sobre nós hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, o primeiro que nós vamos estudar é o tabernáculo de Moisés. Então eu vou dar um ensinamento para vocês. Hoje vai ser mais didática, tá bom? Mais didática. Quando Deus falou para Moisés assim: Moisés, vai até o Egito, que eu vou te usar para libertar um povo. Sim. Certo? O Espírito Santo me toca para falar primeiro de Adão. Pois eu venho, Moisés. Quando Deus criou Adão e criou Eva, Ele criou Adão e Eva. E Adão e Eva foi feito do quê? O Adão foi feito do Pó, pó, que se transformou em carne. sério. E então foi feito carne, alma E espírito. e espírito. Ok? Ok. O espírito é o fôlego de vida. A minha esposa, né, já teve alguns momentos que ela faltou o ar, eu soprei na narina dela, que eu lembrei da passagem bíblica, ela, graças a Deus, foi salva. Glória. Foi salva. Então, quando Deus criou a matéria barro ali, em Adão, Ele soprou no nariz de Adão, daquele barro, que se transformou em um corpo glorificado, não um corpo igual a esse nosso. O corpo de Adão é um corpo diferente. E então Adão recebeu o sopro. Então imagina bem, quando você sopra assim, ó, para onde foi esse ar? Para os pulmões. Então quando Deus soprou em Adão, o espírito foi para onde? Pulmão. Então diz os estudiosos da palavra de Deus, eu creio, talvez os irmãos não creiam, você talvez não creia, mas eu acredito que o nosso espírito está no pulmão. Porque é o fôlego da vida. Quando nós morremos, o pulmão, puf, para. Então o espírito humano está no pulmão. Ok? Depois que Deus colocou o espírito humano no pulmão de Adão, Adão também foi ter o quê? Alma. O que é alma? Sentimentos. Sentimentos. Alma é sentimento. E o que é sentimento? Justiça.
justiça. Sentimento é justiça, é ódio, raiva, que mais? Sentimento: amor, raiva, ódio, tristeza, alegria, paixão, amor, angústia, dor, né, dentro, que aperta o coração. Então, isso é a alma. A alma é sentimento. Então, Deus colocou dentro de Adão um sentimento, ok? A alma, que é o sentimento. Colocou a mente, que é o intelecto, o direito racional de pensar. Então, mas em base, o corpo humano é corpo, alma e espírito. Espírito e sentimento. Né? Então, o sentimento está na alma. Sentimento. Corpo, alma e espírito. Certo? Certo. Então, tá. Então, que depois, agora eu vou em Moisés. Quando Deus falou para Moisés, falou assim: Moisés, eu vou te enviar para você libertar o meu povo que está preso no Egito. E Moisés libertou o povo no Egito. Mas antes de Moisés libertar o povo no Egito, não existia uma igreja no Egito para o povo adorar. Vocês entendendo o linguajar de hoje, que antigamente, naquela época, poderia ser tendas, porque não existia madeira, tijolo, assim, existia tijolos, mas não como nos dias de hoje, era feito de pedras, coisas. Então, o que acontece? O povo, mais de 2 milhões de pessoas estavam, o quê? Presas e escravas no país Egito. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou te usar para libertar esse povo que está escravo, que é o meu povo, que eu escolhi, que vem da descendência de Abraão, da descendência de Sete, que é filho de Adão, para ser liberto dessa escravatura do país Egito. E Moisés foi lá, por Deus, vocês conhecem a história, teve as pragas do Egito, que Deus enviou, e o faraó libertou eles. Depois que eles libertou eles, depois que eles atravessou o Mar Vermelho, eles foram sentir a terra de Canaã. Mas da onde eles estavam até a terra de Canaã, tinha uma jornada curta, não era curta, mas por causa que eles pecaram, e Deus fez eles rodear em volta 40 anos. Então eles ficaram rodeando em volta do lugar que era perto por 40 anos, por causa da desobediência. Quando Deus fala para eles atravessam o Mar Vermelho, Deus leva eles até o monte Sinai, até o pé do monte Sinai, até o pé do monte de uma serra. E Deus fala para Moisés: sobe aqui nessa serra que eu vou falar contigo. E ele subiu. Quando ele subiu, Deus falou para Moisés: Moisés, faça um tabernáculo conforme eu vou lhe mostrar. E Moisés foi arrebatado da terra e foi levado aos céus e viu, e Deus mostrou para ele como era aquilo que tinha no céu. E Moisés desce de muitas coisas que Moisés recebe, os 10 mandamentos, mais 613 leis. Moisés recebe muita coisa. E Moisés tem um diálogo com Deus no Monte Sinai de 40 dias. E conversando face a face com Deus. E o povo não é. Então Moisés desceu e Deus começou a capacitar alguns homens. Deus capacitou uns para mexer com ouro. Deus capacitou outros para mexer com madeira. Deus capacitou outros para mexer com tingir as coisas da tenda. Então, porque a tenda, vocês sabem o que é a tenda, né? Uhum. Então, a tenda ia ser coberta, que hoje, nossos dias, nós falamos lona, mas lá era por pele de animais. Então, teve cores que tinha lonas, mas na verdade era couro, e também feito de materiais da época, que tinha cor azul, cor vermelha, cor branca, cada uma cada cor tinha um simbolismo. A tenda, o azul que estava sobre a tenda simbolizava o céu, o vermelho, o sangue de Cristo, e Cristo não tinha vindo ainda. Então cada cor da tenda
tinha um significado. Agora, construir uma tenda, Deus mandou ele construir uma tenda para ficar vazia embaixo, dentro dela? Não. Foi colocado utensílios. Ok? E aqui, ó. Aqui é o que tinha dentro da tenda, ó. Ó, o tabernáculo de Moisés, que é esse daqui. O templo de Salomão, que é esse daqui. Você pode dar para o Moacir ver, amor? Não, pode. Aí eu vou pôr aqui, aí eu vou tirar aqui e vamos decidir. Ó, Mas o faz tabernáculo de Moisés, o tabernáculo, o templo de Salomão e o templo de Zorobabel. Por que três diferentes entre partes? Será que eles são diferentes? A pergunta. Vamos lá. O tabernáculo de Moisés, o que tinha dentro do tabernáculo de Moisés? Ele era, por fora dele, era como se fosse uma cerca, nos nossos dias hoje, para vocês entenderem. Então, era uma cerca, e dentro dele, dessa cerca, foi colocado o tabernáculo, que é uma tenda. E dentro dele, por fora dele, chamava átrio. Aqui chamava átrio. Para dentro aqui, era o santo. E aqui dentro, o santíssimo. Tá entendendo aqui, irmão? Desse? Ó, átrio, santo e santíssimo. Compostos de quantos? 3. 1, 2, 3. Então, no átrio, aqui ficavam as mulheres, os homens, onde fazia sacrifício de animais, essas coisas lá de fora. Do lado de dentro tinha uma mesa com 12 pães, um altar de incenso e o candeeiro. O que o candeeiro é? É aquele que tem 7 braços. O 7º que descansa ele. 7 é o número de descanso. Colocar as velas? Colocar as velas, o candeeiro. Do outro lado tinha uma mesa com 12 pães, que simbolizava as 12 tribos de Israel. Tinha um altar de incenso, quer dizer, pegava algo que fazia incenso na época e aqui ficava queimando incenso direto. Ok? Depois tinha uma cortina grandona aqui, que ficava lá de dentro dela sozinha, a Arca da Aliança. Certo? Agora eu vou ensinar vocês. A Arca de Deus. Agora eu vou ensinar vocês os mistérios que tem aqui dentro. Certo? Dentro. Esse daqui é o tabernáculo de Moisés. O que Deus estava apontando? O que ele estava mostrando para frente? De Moisés até Jesus dá 2000 anos. De Moisés até Jesus dá 2000 anos. Então o que Deus está mostrando aqui para Moisés? A mesa com 12 pães são as 12 tribos de Israel. O que é pão? Pão é alimento. Através das tribos de Israel, o alimento da palavra de Deus, o alimento que vem para nós hoje, que nós estudamos, que é a palavra de Deus, e das 12 tribos, vem a salvação para todo mundo. A promessa que Deus fez para Abraão. Por isso que essa mesa tinha 12 pães. O candeeiro simboliza quem? O Espírito Santo. O que ele não podia fazer? Ele não podia apagar as chamas dele. Então tinha gente toda hora que estava querendo apagar, ia lá e colocava um pouco de azeite. Azeite virgem para manter aceso. O que está nos mostrando? Que o Espírito Santo não pode apagar. Da onde é o tabernáculo de Deus, o Espírito Santo não pode apagar. O altar de incenso, que ficava cheirando aquele incenso, o que simboliza o altar de incenso? As nossas orações. As nossas orações, todas as vezes que a gente ora, todas as vezes que a gente busca o Senhor, as nossas orações chegam a Deus como um incenso, um cheiro suave, está lá em Apocalipse. E ela que alimenta o coração de Deus. E ela que alimenta o coração de Deus. Alimenta o coração de Deus. Ainda passa para dentro, que tinha a Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? O Espírito de Deus. Também, mas o que tinha dentro dela? 3 coisas. O maná, um pote de barro com maná,
a vara de Araão que florescera e os 10 mandamentos. O maná que estava aqui era comida celestial que os anjos comem. E pela primeira vez na história da humanidade, alguém comeu comida do céu. Então, o maná descia e eles comiam. Eles não podiam comer no outro dia porque virava bicho, então não podia juntar. Eles tinham que confiar em Deus, que Deus ia prover, como nós temos que prover hoje. Comida do céu, ok? Bebida, comida do céu. A vara de Araão que florescera. Imagina eu pego aqui uma vara seca, ponho ela ali e faço. Iria ter quem seria escolhido, na época teve eles queriam saber quem seria escolhido para. Queria ser. Houve ali um plebiscito, quem que Deus ia escolher para fazer tal trabalho. E eles pegaram as varas e enterraram no chão, vara seca, como se fosse uma vara, pegasse um galho seco lá e fincasse. No outro dia, a vara que amanhecesse com uma flor, esse homem seria escolhido. Então, o que aconteceu? No outro dia, eles foram ver a vara de Araão que floresceu. Aquela vara era o quê? Era uma vara morta. Uma vara seca. Mas o que aconteceu com ela? Ela reviveu. Então aquela vara dentro da arca morta simboliza Cristo, que estava morto e reviveu. E ressuscitou. Glória a Deus. E também os 10 mandamentos. Ok? Os 10 mandamentos. Eu respeito a opinião de todos, mas para mim nenhum foi quebrado. Eu estudando a história, quem mudou o sábado, falando de mim, tá bom? Quem mudou a história foi o Império Romano, que adorava o Deus Sol, que era Ra, que adorava-se no domingo, e ele, por ser um império da época, governava o mundo e falou para todas as religiões, o dia de adorar é domingo. E aquele que se levantasse contra o Império Romano, o Império Romano ia subjugar, tinha punição. Então, e eles perseguiram os cristãos, perseguiram os apóstolos, mataram eles, e o único que ficou foi João. Então, a minha visão é minha, eu respeito de todas, e não é ponto de salvação. Mas eu creio que o sábado não foi abolido. Aí eles vão pegar um versículo da Bíblia que Paulo estava pregando e era domingo. Por quê? Era no sábado que depois... Aí Jesus pregou no sábado também. Mas eles pregam um versículo em Atos dos Apóstolos, a maioria dos pregadores, que Paulo estava pregando no domingo. Peraí, vamos entender. O que está acontecendo em Atos dos Apóstolos? O fuso horário de Israel é diferente das nações. O fuso horário de Israel vira-se às 6 horas da tarde. Hoje, às 6 horas da tarde, já não é mais sexta-feira lá. Já é sábado. Enquanto nós temos que esperar a meia-noite para se tornar um sábado. Então Paulo estava pregando, começou a pregar, um exemplo, às 4 horas da tarde, foi pregando. Na hora que deu 6 horas ali, 6 e pouco, já era domingo. Houve uma mudança de horário. E Paulo continuou pregando no domingo. E muitos pregadores pregam isso falando que Paulo foi mudado. Entenda o seguinte, Jesus prega e Paulo desprega? O servo é maior que o seu senhor? Não. Paulo prega uma lei e Cristo prega outra? Então tem algo que está errado aí. Então eu fico com Paulo, que eu creio, e fico com Jesus. Exatamente, fico com os dois. Entendeu? Porque a lei do sacerdote, no sábado, não podia trabalhar. Sábado era o descanso. E Jesus, através de Jesus, ele pegou, tem esqueci o nome daquela pessoa que não anda na Bíblia, que fala, fez andar, salvou. Salvou o coxo. Salvou o coxo. Aí o sacerdote, através disso, o sacerdote falou, viu que Jesus era um profeta. É um profeta, mas era um falso profeta. Aonde que quis condenar Jesus faz isso. Né, isso assim, Porque mas eles quis condenar Jesus. Jesus tinha infringido a lei. Eles tinham infringido a lei, Tinha infringido a lei de Deus. Isso.
Então, e na arca, voltando à arca, era, eu vejo assim, a arca tinha 2 varas que carregava ela, ok? 2 varas, a cruz é feita de quê? De 2 varas. Né? E Jesus fala assim, quem quer seguir-me, tome a sua cruz e me siga. Então, aqueles que querem carregar, o que os sacerdotes faziam na época? Carregava Jesus, a arca no ombro. Então, se você quer seguir Jesus, tome a arca e carrega sobre os ombros. E pega a cruz. Entendeu? Aí você começa a encaixar os versículos. Então, e a arca era feita de ouro e madeira. O ouro simboliza a divindade de Jesus Cristo, que é puro, era ouro puro, e a madeira simboliza homem. Porque quando Jesus foi curar o cego, na hora que ele começou a ver, você não viu homem. Ele viu, vejo árvores como homens que andam. Então, Jesus, ele era uma árvore frutífera, que é a árvore da vida. Então, a arca da aliança foi feita de madeira árvore, porque Jesus é a árvore da vida. A oliveira e a gente somos os braços da oliveira, até que Jesus fala, frutificais e multiplicais. E entenderam? Então, vocês entenderam esse mistério aqui? Ó, átrio que ficava as mulheres, crianças, sacrificava os animais, depois que sacrificava os animais, pegava o sangue e aspergia sobre essas coisas aqui, em cima do altar, sobre a arca, o sacerdote, para poder perdoar os pecados daquelas pessoas. Depois nós vemos para o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, ele tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 candeeiros. Que são 10 mandamentos. Mas os 10 candeeiros são o quê? 10 lamparinas. E cada mandamento é uma luz, é uma lamparina. Então, se você seguir cada mandamento, ele é uma luz para a tua vida. Ele é uma bênção na tua vida. Então, no Templo de Salomão, nós falamos um pouco dele agora, ele tem 10 candeeiros. 10 candeeiros. Né? Que simboliza os 10 mandamentos. Que simboliza os 10 mandamentos, que são luzes para nós. Amém. Né? E nós temos que seguir os 10 mandamentos. Eu acredito que tem que seguir os 10 mandamentos. E irmãos da nossa igreja acreditam que não, e eu respeito a opinião deles. Ok? Tem que seguir. Mas você vai conseguir? É outra coisa. Não. Você não vai conseguir ser perfeito seguir eles. Mas os mandamentos, eles servem para te fortalecer a não pecar. Amarás o teu Deus acima de todas as... Então, é um fortalecimento para você não ter outro Deus na tua vida. Amar o próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, você vai conseguir amar o teu próximo sempre, mas esforce, chega o mais perto possível, você chega mais perto da perfeição. Quem ama a Deus, perdoa o próximo. Então, se você quer ser luz, segue os mandamentos. Agora, a salvação vem pela graça. Pegar 77. Né? 70 vezes 7, né? Pegar 77 vezes por dia. Né? E é difícil pegar uma. Tem gente que não perdoa. Ser humano é difícil o ser humano pegar uma vez. Imagina 70 vezes 7. Fala que crê em Deus, mas não perdoa, né? Tem gente que é Imagina assim. 77 vezes não pia. Então, olha aqui para vocês verem, ó. E também aqui, ó, o candeeiro, tem 10 candeeiros, e agora tem 10 mesas com pães. Né? É isso? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo, tem 10 mesas. Né? 10 vezes 7? 70. Quando Jesus chamou, ele chamou 70. Ele chamou os discípulos e chamou mais 70. E de fazer discípulos, ele escolheu 70 homens. Dentro
do tabernáculo dentro do templo de Salomão, já estava mostrando lá na frente que Jesus ia escolher 70 homens, 70 pães. Sabe o que Deus está falando para nós hoje aqui? Cada um de nós que somos aqui somos pães. Para que leve pão e mate a fome daquele que está com fome. A palavra de Deus está nos ensinando hoje aqui que nós somos luz e o candeeiro, que o Espírito de Deus está sendo dentro de nós, está dentro de nós, para levar a luz para as pessoas. E quantas velas tem num candeeiro? Uma. Não. 7. 7. Então, quantos dias da semana são? Então, 7 dias da semana, cada dia da semana seja luz para a tua própria vida, luz para os seus que estão lá dos seus, e seja pão para alimento para eles. Olha que tremendo. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Quando vocês veem as coisas, estudos do tabernáculo de Monte Salomão, fala do templo de Salomão na igreja, agora vocês vão entender com mais entendimento. Entendeu? Então, sejam pão, sejam luz todos os dias, e não deixe a luz apagar. Certo? E então, gente, e aqui lá de fora tinha o altar de sacrifício, né? No templo de Salomão aqui já foi colocado um altar de sacrifício onde sacrificava os animais. Esse aqui é um estudo mais complexo, eu não vou falar dele hoje. Tinha as bacias também para os sacerdotes tomar banho e outra coisa que eu não vou falar hoje. Mas mesma coisa, o átrio, o santo e o santíssimo. 3, ok? Aí houve a guerra, Nabucodonosor veio, entrou no templo de Salomão, levou a arca da aliança, pegou os candeeiros. Isso tudo aconteceu aonde? Não, aconteceu em Israel, em Jerusalém. Então o que acontece? Aí Nabucodonosor veio cá, destruiu o templo, pôs fogo no templo, e foi um negócio muito horrível. Queimou tudo? Pegou a arca da aliança. Quem fez isso? Nabucodonosor. Porque Israel Ele era contra? Não é, ele era outra nação. E o povo de Israel ficou desobediente a Deus e Deus mandou eles para castigar. Ah, sim, foi mandado por Deus. Aí o que aconteceu? Levou tudo, aí o templo ficou destruído lá. E o povo ficou cativo na Babilônia. Aí veio Ciro conquistou a Babilônia e depois... qual que é o nome do homem mesmo? Deixa eu ver, o nome dele estava aqui na boca agora. O copeiro Neemias começou a ficar triste diante do grande rei Ciro. Falou assim, como eu vou ficar feliz se o meu templo, a casa do Senhor está destruída? Aí o que acontece? Neemias é enviado para reconstruir o templo novamente. Então, só que nessa aí a arca já tinha sido levada, já não tinha mais a arca. O templo, entre aspas, ficou mais pobre, né? Que é o templo de Zorobabel, o templo de Zorobabel, desculpa. O templo de Zorobabel ficou mais pobre. Então, notem, né, que eu abri aqui, li isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 2, 5, 1 diz: sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. Vou ler de novo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos do homem, mas nos céus. O que está falando aqui? Quando todo esse tabernáculo, tudo que isso daqui foi mostrado, existe no céu. Aqui ele está dizendo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, que nós morreremos aqui, mas o céu tem algo preparado para nós. Amém. Amém? Amém.
Oh, glória. Tem um tabernáculo preparado para nós que está onde? Na Nova Jerusalém. Amém? Amém. Oh, glória. A Bíblia fala que a gente foi feito da terra, né? Sim. E essas pessoas e da terra voltaremos, do pó voltaremos, né? Uhum. E essas pessoas que é queimado, o que acontece? Então, essas pessoas que são queimadas, irmão, isso daí é algo que eu fui procurar um estudo sobre isso. A Bíblia não fala abertamente disso. Né? A Bíblia não fala abertamente o que vai ser. Fala que Porque a eles Bíblia. cremem e jogam no mar. A Bíblia fala. Pode falar, desculpa. Aí crema, aí joga depois a cinza no mar. Mas e aí? Como é que fica o espírito da pessoa? Então, a Bíblia fala assim, que a terra devolve os seus mortos. O mar devolve os seus mortos. Verdade. A Bíblia diz isso. Que a terra comeu, ela tem que devolver. E o mar também. O mar devolver. Verdade. Entendeu? Aí né, fica no versículo. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não. Nada. Então, eu creio que vai voltar a existir, porque tem que ser julgado. Então Deus fala pro fogo, devolve o que você comeu. É porque, tipo assim, a cinza foi cremada, mas o espírito ficou lá no... Deus tem né, o poder para no refazer de novo. descanso, né? Até a volta de Jesus. Entendeu? Então, nós somos feitos de... Não sei se no tempo era feito tabernáculo, átrio, santo e santíssimo. Ok? Vocês anotou alguma semelhança com o que eu falei com vocês? Pesquisa. Tá. Ó, átrio, carne. Santo, alma. Santíssimo. O Espírito. Espírito. Espírito Santo. Também. Então entenderam que o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, ele tá, e a tenda de Moisés, ele está apontando para o nosso espírito, para o nosso corpo. 3. O que é o mistério de Deus? O que é a coisa linda que Deus faz com a gente? Eu ia dar esse ensinamento para vocês hoje aqui, eu nem vou dar, porque senão vai confundir a mente de vocês. Vou deixar vocês pensando nisso dessa semana. Então, hoje, né, vocês entenderam isso? Corpo, alma e espírito. Amém? Vou orar, gente, vou encerrar, que vocês estão vendo que o vão tá dando aí. Gente, vai vir muita chuva e eu vou para casa, tá bom? Mas continua assistindo os vídeos nossos, que vocês vão aprender muito. Em nome de Jesus. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Querido Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos por esse ensinamento. Para a glória do Teu nome, louvor do Teu nome, Pai, toda a honra, toda a glória nós te damos. Preencha-nos, ó Pai, do Teu Espírito, da sabedoria, do discernimento, e que nós possamos ser cheios da Tua glória e da Tua graça, para que o Teu nome se manifeste em nós, Pai. Que nós possamos ser todos os dias, Pai, uma lamparina, Pai, na vida de alguém, Pai. Que nós possamos, cada dia, Pai, ser um pão que alimenta uma vida, Senhor, em nossos lares. E que nós possamos ser a diferença na nossa casa e no mundo que nós estivermos, ó Pai. E em nosso lar possamos ter paz, porque nós somos templo do Senhor. Nós aprendemos hoje que somos templo, Pai. Átrio, santo e santíssimo. E no santíssimo habita Teu Espírito. No átrio, ó Pai, que é a nossa alma, o Teu Espírito, ó Pai, que governa em nós, para que nós possamos governar nossos sentimentos. Ó Senhor, Pai, no santo, ó Pai, no átrio, a nossa carne, Pai, que nós possamos matar por sacrifícios diários. Pai, assim eu oro, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus.